meu povo, Pai seja convosco. Bora lá, vamos para nossa segunda ministração do mês de março. Estamos tratando os atributos que são originados do caráter de Cristo. Na semana passada nós falamos sobre autoridade e hoje o bicho pega. Nós vamos falar sobre mansidão. Queria fazer uma pergunta para você. Você já reagiu a alguma coisa, a alguma ofensa, a alguma situação e logo percebeu que poderia ter respondido de forma diferente? Pensa aí, já aconteceu isso alguma vez? Você sabe que nós vivemos em uma geração que reage muito rápido. É uma geração reativa. É uma geração que fala rápido, julga rápido, age muito depressa, mas Jesus ele revela um caminho diferente. Jesus ele fala sobre o caminho da mansidão. Mateus capítulo 11, versículo 29, o texto diz assim: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração." Esse evangelho é muito top. Jesus aqui ele não está destacando o seu poder, não destaca seus milagres. Jesus não está destacando a sua autoridade. Muito pelo contrário. Aqui, Jesus está destacando o seu caráter. Ele está destacando a sua mansidão e sua humildade. Mas, em termos práticos aqui, o que é mansidão? Em grego, nós usamos a palavra brautes, e isso significa força sob controle, poder disciplinar, emoções governadas. Quando eu entendo isso, eu já posso dizer que mansidão não é fraqueza, não é medo, não é passividade. Até porque Jesus, ele era manso, mas com veemência e autoridade ele confrontou os fariseus. Ele era sim manso e humilde, mas ele expulsou os cambistas que estavam fazendo vendas dentro da casa de Deus. Qual é a diferença nesse ponto? Jesus nunca reagiu por ego, sempre reagiu por propósito. O Senhor Jesus ele não precisava defender a sua imagem, porque a sua imagem estava construída, firmada em Deus Pai. A resposta não era determinada pela ofensa recebida. A resposta de Jesus sempre era conduzida pela missão que precisava cumprir. Olha só, na profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que foi cumprida quando Jesus entra montado em um jumentinho. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus. Olha, era um rei absoluto, mas não veio montado em um cavalo de guerra. É um rei soberano, mas não era agressivo. Era o Senhor poderoso, mas não era violento. E aqui está o contraste, meus queridos. O mundo associa a força com imposição. Tudo se ganha no grito, tudo se ganha na força do braço. Mas Jesus associa a sua mansidão com domínio próprio. Olha, deixa eu falar um pouco com você sobre a mansidão que confronta a nossa cultura atual. Você sabe que existe a cultura da indignação. Todo mundo tem opinião. Todo mundo se sente ofendido. E quando tem opinião e se sente ofendido, todo mundo quer responder. E sabe uma coisa que amplifica muito isso? As redes sociais. O cara bota a boca no trombone e dane-se todo mundo. Mas Jesus, quando era insultado, ele não revidava. Jesus nunca buscou aplausos. E por que isso? Porque Jesus nunca precisou provar nada para ninguém. Eu quero fazer uma pergunta para você. E eu gostaria que você pensasse aí no seu íntimo. Você tem reagido como discípulo diante de embates, diante de problemas, diante de ofensas? Ou você tem reagido simplesmente como um comentarista? Estou falando do poder de não reagir. O mundo vai dizer a você, não fique calado, responda à altura, defenda o seu ponto de vista, mas a Bíblia, através de Jesus, nos ensina outra coisa. Nós vemos o silêncio de Jesus diante de acusações. Isso demonstra uma autoridade emocional e domínio próprio. Jesus sabia que a justiça de Deus seria feita. E quando nós temos essa certeza,
A gente não age atabalhoado, a gente não quer escrever, a gente não é tão reativo. Deixar de reagir nem sempre é fraqueza. Muitas vezes é maturidade. Aquele que consegue controlar a sua resposta, certamente vai conseguir controlar o seu espírito. A mansidão, ela é a maior forma de autoridade. Jesus ele declara que tem toda a autoridade no céu e na terra, mas essa autoridade Jesus utilizou para servir, para perdoar, para amar os inimigos e, sobretudo, para morrer na cruz. A cruz ela não foi fraqueza, a cruz foi uma força sob controle absoluto. Deixa eu te dizer uma coisa, a violência ela sempre vai nascer da insegurança. Tentar provar alguma coisa sempre vai ser gerado da insegurança. A mansidão, ela nasce de uma identidade firmada em Deus. Talvez este seja o caminho que esta geração precisa passar a trilhar. Eu quero fazer um exercício com você prático, tá? Fecha os olhos um instante aí. Isso, fecha os olhos. Respire bem fundo. E você vai fazer para si mesmo 3 perguntas. A primeira é a seguinte: a minha indignação tem sido por causa da glória de Deus ou por causa do meu ego? Faça essa pergunta para você mesmo. Faça uma outra pergunta. Eu uso a verdade, que é a palavra de Deus, para restaurar pessoas ou para vencê-las? Vai respirando fundo, não abre os olhos não. Isso, muito bem. Faça uma terceira pergunta para você mesmo. Tenho confundido firmeza com agressividade? Pense. Responda para si mesmo. Qual é a resposta de cada uma dessas perguntas que eu fiz para você? Eu queria falar um pouco, para a gente já ir caminhando para o final, sobre a regra dos 3 movimentos da mansidão. É isso mesmo. Nós vamos tratar sobre 3 ações que nós precisamos adquirir. E quando nós as adquirirmos, certamente estaremos em condições para viver o que Jesus disse, ser manso e humilde. Para começar, a mansidão ela não é um sentimento passageiro, ela precisa ser uma decisão espiritual consciente. Mansidão não é fraqueza emocional, pelo contrário, é a força governada pelo Espírito Santo. Se nós conseguirmos praticar essa mansidão de forma intencional durante a semana, nós vamos dar um salto na nossa vida. Então nós vamos aplicar um princípio simples e profundo, dividido em 3 regras. Primeira delas, espere. Controle o tempo. A carne é que reage rapidamente. O espírito, ele responde com discernimento. Entenda bem que diante de uma situação, esperar não é ignorar o problema. É simplesmente interromper o domínio da emoção sobre as suas decisões. Muitas respostas precipitadas nascem do orgulho ferido, nascem da falta de sabedoria, nascem do imediatismo. Olha, esperar diante de uma situação significa declarar internamente: a minha emoção não governa o meu espírito, mas é o Senhor quem governa as minhas emoções. Aliás, eu até digo, quando se fala de esperar, vamos fingir que você passou por alguma coisa. Se possível, espere alguns minutos. Se for necessário, espere algumas horas. Se a situação for delicada, eu te aconselho, espere 1 ou 2 dias para reagir, para decidir, para responder. Olha, desacelerar é o primeiro passo para nós alcançarmos a mansidão. Segundo lugar, submeter as nossas emoções através da oração. Antes de responder à situação, responda externamente apresentando a Deus. Ore de forma simples e objetiva, dizendo: Senhor, governa o meu coração antes que as minhas palavras governem essa situação. Senhor, dá um norte para mim antes que eu decida nortear essa situação e corra o risco de fazê-la errada. A oração ela sempre vai conduzir pelo menos a 3 efeitos espirituais. Primeiro, ela realinha a nossa identidade com Cristo, ela purifica a nossa motivação e ela reduz a intensidade do nosso ego. Cristo em nós é a esperança da glória, não é verdade? Então, Cristo precisa reinar em nós. A irritação, ela vai perdendo a força quando a situação é colocada diante do Senhor. Por isso,
A mansidão, ela não é apenas um posicionamento. Ela é autocontrole humano. Ela é dependência espiritual. Terceira coisa que nós precisamos adotar para alcançar a mansidão é a seguinte: perguntar para si próprio: isto glorifica a Cristo? Essa pergunta ela é decisiva, porque não é sobre estar certo, não é sobre ter o melhor argumento, não é sobre vencer a discussão, é sobre glorificar a Cristo. Presta bem atenção, é possível você estar certo, mas agir com a postura errada. É muito fácil disso acontecer. E quando eu pergunto se glorifica a Cristo, eu estou protegendo o meu testemunho. É isso que a mansidão faz. A mansidão, ela protege o meu testemunho. A mansidão, ela preserva a minha identidade. Se a resposta diante daquilo que você está vivendo for não glorifique a Cristo, silencie. Reformule. Ressignifique. Adie. Sai de cena. Dá uma esperada. Essa forma, ela comunica o reino de Deus. Poder não reagir imediatamente é uma dádiva de Deus. O mundo chama isso de fraqueza. A maturidade espiritual vai chamar isso de domínio próprio. Reagir é instintivo. Responder à altura no momento certo é espiritual. Todos os impulsos, eles nascem de um ego. A mansidão, ela nasce da identidade firmada em Cristo. Quando nós escolhemos não reagir imediatamente, nós interrompemos o ciclo da ofensa, nós diminuímos os conflitos desnecessários, nós demonstramos autoridade emocional, nós demonstramos domínio próprio. Olha bem o que eu vou te dizer, quem não controla a sua própria reação é controlado pelas circunstâncias. Quem não domina o seu espírito é governado pelo ambiente. A mansidão, ela é um processo. Por isso que a Bíblia diz que a mansidão é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, no capítulo 5. Um fruto do Espírito, ele não nasce instantaneamente, mas ele é cultivado. E cada vez que ao invés de explodir, você respira. Ao invés de acusar, você ora. Ao invés de reagir, você discerne. Você está caminhando para fortalecer a sua maturidade espiritual e alcançar o fruto do Espírito. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o mundo está barulhento, o mundo é muito estressado, o mundo é irritado, o mundo é polarizado, o mundo vive em guerra emocional. A igreja, ela não foi chamada para aumentar o barulho. A igreja foi chamada para ser o contraste. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é ser inabalável. Você sabe que metanoia significa mudança de mente. Então nós precisamos trocar a reatividade por domínio próprio. Trocar o orgulho por humildade. Trocar a exposição desnecessária por maturidade. Somente quem está absolutamente seguro em Deus pode ser absolutamente manso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.